A lei da nacionalidade está no centro de um aceso debate entre partidos. De um lado, o Chega exige mudanças radicais. Do outro, PS e PSD trocam acusações sobre quem é responsável pelo estado atual da imigração em Portugal. Neste vídeo, assista à troca de argumentos entre Rodrigo Tacha, representantes do PS e do PSD sobre o futuro da nacionalidade portuguesa. Há aqui margem para negociação. Boa noite aos meus colegas aqui. O Partido Socialista é um partido de responsabilidade democrática. É um partido que tem 52 anos de história e na sua história, obviamente que nunca foi parte de problemas para os portugueses, sempre foi parte das soluções para os portugueses. Mesmo neste caso? A abertura neste caso em concreto, o Governo, no fundo, deu razão ao Partido Socialista quando, naturalmente, no fundo, coloca este tema agora na discussão na especialidade. Porque, de facto, há aqui matérias desta lei que merecem e necessitam mesmo de ser melhoradas. Provavelmente o constitucionalista mais reputado da nossa praça, o Dr. Jorge Miranda, faz um parecer que é arrasador para esta proposta. Já vamos falar sobre isso. E, naturalmente, o professor Jorge Miranda foi eleito para a Assembleia Constituinte PPD-PSD. Mas, à partida, não colocam de parte haver uma negociação que permita que esta lei avance? Há questões constitucionais que devem ser ponderadas, obviamente. Há questões de proporcionalidade que devem ser ponderadas e há questões de segurança jurídica que devem ser acauteladas, sobretudo pela frustração de expectativas que foram sendo criadas pelo regime vigente. E, portanto, naturalmente, o Partido Socialista estará atento, estará empenhado e melhorará, ou pelo menos tentará melhorar, esta lei da nacionalidade. Rodrigo Tacha, neste caso, o Governo e Chega estão totalmente alinhados. Bem, antes de mais, boa noite, cumprimentá-los a todos, é um gosto estar aqui. Repara, eu quase que me arrisco dizer que ao ouvir o representante do Partido Socialista, quase que estava a ouvir alguém do Partido Social Democrata. E estava-me a rir, não era por desrespeito, é porque realmente é caricato. Esta situação que vivemos hoje foi criada pelo Partido Socialista. Em 2017, quando criou a manifestação de interesse, em 2018... Estava a ouvir o PSD. Bem, porque eu ouvi do lado do PS, pareceu-me ter ouvido uma grande crítica à situação que vivemos no nosso país no que toca à imigração e às questões da nacionalidade, mas esse problema foi criado pelo Partido Socialista. Como dizia, em 2017 pela manifestação de interesse, em 2018 pela alteração da lei da nacionalidade e depois pelo marasmo que entre 2020 e 2023 aconteceu através do vosso abandono ao CEF. Portanto, aquilo que está aqui em causa, e aí digo aqui, já dissemos no Parlamento, saudamos o esforço de diálogo do Partido Social Democrata, que enquanto em 2024 ou 2025 votava sempre contra as nossas propostas nesta matéria, efetivamente agora houve um esforço de diálogo e de convergência nas matérias que nos são possíveis. O que está a dizer é que o PSD seguiu agora a agenda do Chega, é isso? Vamos ver uma coisa. Eu penso que os portugueses sabem bem que nos últimos tempos, em Portugal, quem falou de imigração foi o Chega. Dizer isto não é faltar ao respeito ao Partido Social Democrata. Aliás, se quiserem, se o Sr. Deputado quiser, eu dou-lhe vários exemplos de momentos em que nós alertámos para o aumento da perigosidade que a situação vivida acarretava e o Partido Social Democrata dizia sempre que era mentira. O Partido Socialista, então, nem vale a pena dizer o que dizia, porque aquilo que defendia era completamente oposto àquilo que hoje defende. Portanto, os portugueses sabem bem qual é o ADN do Chega e sabem bem que nós fomos sempre a voz que alertou para os problemas de uma imigração descontrolada e para uma desvalorização contínua, que a nosso entender sempre aconteceu, muito por culpa do Partido Socialista, no que respeita ao critério da nacionalidade. Se me permite, a nacionalidade não é um papel. A nacionalidade é um vínculo que se estabelece com um país. É um vínculo que se estabelece com a vivência desse país, com a religião desse país, com as tradições desse país, com a língua desse país. Pode-se aceitar, alguém pode aceitar, seja do Chega, do Partido Social Democrata ou do Partido Socialista, que haja nacionais portugueses que nem saibam falar português. Mas isto é admissível. No Partido Socialista endoideceram de vez, quando permitiram que isto chegasse onde chegou. Deixa-me só dar o tempo ao que disse, duas respostas, já vou assim, mas antes só primeiro houve aqui acusações das portas abertas, escancaradas. É uma acusação velha que existe em relação ao PS, isso aconteceu ou não? Não havia portas. Hoje nós assistimos na Assembleia da República, e houve aqui uma pequena réplica do que se passou na Assembleia da República, um bocadinho a um debate sobre quem disputa a liderança da extrema-direita populista em Portugal. Deus, lá vem. No fundo, estamos a discutir quem é que fala mais de imigração, quem é que resolve mais o problema da imigração. Teve responsabilidades ou não pela situação deste momento? E é um discurso já... Pela situação até do debate político que satura um bocadinho este discurso, que é de chavões, das portas escancaradas, etc, etc. Nós não podemos confundir uma coisa. Lei da nacionalidade não é a mesma coisa que lei da imigração. Contribui para ela. Lei da nacionalidade é uma questão que tem que ver com a atribuição da nacionalidade, como vínculo. Certo. A lei da imigração é uma coisa distinta que não tem que ver diretamente com isto. Nós o que estamos aqui é em presença de uma lei que é, em nosso ver, em muitos aspectos, profundamente injusta. Há uma dupla penalização de vários cidadãos. Por exemplo, dar um exemplo concreto. Eu, se praticar um determinado tipo de crime, tenho uma penalização prevista no Código Penal, mas ninguém me retira a nacionalidade. Claro. Um cidadão, dar outro exemplo, o cidadão Éder foi
histórico naquilo que foi o golo mais importante do futebol português. Se cometer exatamente o mesmo crime que eu, corre o risco de ficar sem a nacionalidade portuguesa. Isto faz algum sentido? Com a alteração prevista. Faz sentido a lei da nacionalidade ser uma lei que tem finalidades punitivas no âmbito penal desta natureza? Deixe-me voltar e fazer a pergunta, e voltar aqui ao Paulo Lopes Marcelo. São ou não inconstitucionais, na opinião do... Ou considera que podem ser ou não inconstitucionais? Nós, uma das questões que... São linhas vermelhas para o PS? Nós, uma das questões que levantámos, claro que sim, violar princípios constitucionais para nós é intransponível. Nós defendemos a Constituição da República de 1977. Estas propostas do PSD já são linhas vermelhas para o PS, é isso? Esta matéria, ou esperam que, em concreto, esta questão da proporcionalidade, a validade de ser constitucional, desta dupla sancionação, desse sancionamento, a perda de nacionalidade com uma sanção acessória é de duvidosa constitucionalidade. Mas porquê? Em nosso entendimento. Porque viola um princípio fundamental da proporcionalidade e da igualdade. O juiz, no caso e o princípio da igualdade. Vai aplicar... Não monopolizem é o debate, princípio da igualdade e da proporcionalidade. Por outro lado, esta questão da retroatividade também não é despicienda. É respeitável a opinião do PSD, mas nós temos as nossas dúvidas e, com certeza, mas isso é na questão da especialidade, temos toda a liberdade para expressar as nossas opiniões. E, portanto, naturalmente, que o Partido Socialista, de alguma forma, no que diz respeito à lei da nacionalidade, ela é uma lei boa, atualmente, que teve um amplo consenso parlamentar, que agora, pelos vistos, o PSD está a querer romper com a tradição que existia. Quem rompeu estamos atentos... foi o Partido Socialista. Não. Esquerda radical. Não, estamos atentos. Agora o senhor digo também, ouvi com atenção e gostava de ter a oportunidade de responder. Pode parecer incómodo, mas não é incómodo nenhum. É a divergência salutar na democracia. Nós entendemos que há aqui uma espécie de consenso que está a ser rompido e, portanto, há uma cedência a uma determinada agenda que, de alguma forma, também lhe direi que a cópia é sempre pior que a original. E, portanto, acho que é perigoso andar por esse discurso e, sobretudo, é perigoso caminharmos quando estamos em causa com princípios fundamentais consolidados na Constituição da República Portuguesa, com questões de reagrupamento. Dificilmente serão propostas que o PS vai aceitar. Vamos trabalhar no melhor possível, com boa vontade, com boa fé, como sempre. Agora, o Partido Socialista defende a Constituição da República Portuguesa intransigentemente. Mesmo que se elas forem ao Tribunal Constitucional e não forem consideradas inconstitucionais, aí qual é a posição do PS? Veremos. Ainda não sabemos como é que essa questão será dirimida, mas naturalmente que estamos disponíveis para, dentro daquilo que é o quadro atual legal e dentro daquilo que é os princípios constitucionais nos quais nos revemos, enquadrar estas medidas. Rodrigo, taxa. Eu faço sempre este esforço num debate, porque senão os debates, para nós, juristas, técnicos, não conseguimos passar a mensagem a quem nos ouve lá em casa. Primeiro ponto, vamos lá ver se nós nos entendemos. O professor Jorge Miranda é uma pessoa que todos nós aqui nesta mesa certamente muito estimamos. E os seus ensinamentos de direito fizeram escola, continuam a fazer, mas não é por o professor Jorge Miranda assinar um parecer num sentido que esse parecer se torna a Bíblia do direito português ou de qualquer instituição do país. Respeito o professor Jorge Miranda, mas não tenho que respeitar o professor Jorge Miranda e entender que as suas opiniões são a vaca sagrada do direito, se me permitem a expressão. Portanto, não tem dúvidas sobre a possível inconstitucionalidade das medidas? As dúvidas a existirem serão analisadas. O que digo é que não é por haver um parecer num determinado sentido que a questão está fechada. Porque senão eu assinaria outro com uma opinião diferente e teria também a legitimidade de dizer, não me estando a comparar ao professor Jorge Miranda, que a questão também estava resolvida. Sim. Digo ainda outra coisa. E falo diretamente para quem nos está a ouvir lá em casa. As questões técnicas do direito, daquilo que é a legislação, ficam para nós deputados na Assembleia da República. Aquilo que nós temos que dizer aos portugueses é o seguinte: temos ou não temos um problema com a imigração no nosso país? Temos. Temos ou não que resolver esse mesmo problema? Temos. Mas o partido, com as alterações propostas por Portugal, afinal de contas, parece que não somos nós aqui da Estado que estamos muito incomodados. Mas deixa-me perguntar, porque com as alterações propostas, Portugal pode passar a ser um dos países com medidas mais restritivas na União Europeia. Não é passar do 8 para o 80 muito rapidamente? Estamos a falar de um país com muita imigração também, no caso com E. Passar do 8 para o 80 foi quando, com as medidas do Partido Socialista, passámos de um universo de cerca de pouco mais de 400 mil imigrantes para quase 2 milhões. E isso é que é passar. Neste momento não é possível destrinçar as matérias, porque uma conduz à outra. E os senhores do Partido Socialista têm que ter essa noção bem clara. Não tendo essa noção bem clara, significa que hoje, na oposição, e já nem são o primeiro partido da oposição, continuam a ter os mesmos dogmas ideológicos e insuficiências que tiveram no governo. É por isso que chegámos ao ponto em que estamos. O que é fundamental agora é resolver os problemas. E sim, temos que ser mais restritivos. Vou dar outro exemplo. Admite-se que existam questões como o turismo de saúde.
em que determinadas pessoas vêm cá ter filhos ao nosso país, esses filhos nascem cá, mesmo que nada tenham a ver connosco, e são portugueses. E têm direito àquilo que os filhos portugueses têm, mas isso admite-se. A questão para quem nos está lá a ver em casa é se perdemos todos a noção do ridículo. Foi aquilo que o Partido Socialista fez. E, portanto, sim, nós no Chega não temos problemas em admitir que a lei tem que ser mais restritiva. No debate que hoje aconteceu, nem o Governo ganhou tudo, nem nós ganhámos tudo. As propostas baixaram à Comissão para serem votadas. Aquilo que eu espero, a bem não é do Chega nem do Partido Social Democrata, é a bem do país, é que consigamos manter a plataforma de entendimento já anunciada, porque só assim conseguiremos mitigar os erros e os problemas causados pela governação daqueles senhores do Partido Socialista, que agora dizem que nós aqui deste lado estamos muito incomodados, mas eu vou-lhe responder, Sr. Deputado. Para terminar. Com a estima que sabe que tenho por si. Sabe a mim o que é que me incomoda? É a vossa incompetência. E depois da vossa incompetência, não perceberem que foi a vossa incompetência que vos trouxe onde nós nos encontramos. Isso é que me incomoda, Sr. Deputado. Eu estava a fazer um compasso de espera, se queria dizer alguma coisa ou não, senão termina aqui o debate. Olha, é uma coisa. O 30 deputado segundos. Rodrigo Taxa 30 segundos fala muito da aos dois. incompetência. Mas começava por ser bom, quando demonstrar a nossa competência, em distinguir uma coisa simples. Uma coisa é a lei da nacionalidade, outra coisa Mas hoje é não é uma lei da possível imigração. separar as matérias, E, Sr. sobretudo, o deputado Rodrigo Taxa nem isso é competente para fazer. Que é para separar uma coisa que é a lei da nacionalidade, uma coisa que é a lei da imigração. Não é possível Não, separar já- as já matérias. vamos, Não é possível separar as matérias. Naturalmente, nós sabemos como é que o Chega funciona. Então diga lá como é que é. Mistura os assuntos todos, cria uma série de chavões e depois O que é que cria uma precisa- convicção nas pessoas que não é real. O que é que precisa de saber As que eu ensino? naturalizações, Eu ensino. O os que é que números, precisa de saber? os números de naturalizações Eu ensino. O que é que em precisa de Portugal, saber? Diga lá. os números de naturalizações em Portugal estão a reduzir comparativamente com os anos Mentira. anteriores. Portanto, não há um problema Mentira. nessa matéria. Mentira. A questão da Eu vou ter que imigração terminar é o debate, vocês já diferente. estão a entrar numa Podemos discussão. falar do CEF, Já estão os podemos dois a falar entrar da numa AIMA, discussão em podemos falar de direto. uma série de coisas. Deixem-me só Não 30 confunda, segundos também ao não Paulo baralhe, Lopes não Marcelo. misture. O que é que Não vale a pena precisa de saber continuarem. sobre a nacionalidade que eu ensino? Rodrigo, não Diga vale a lá. pena continuarem, ninguém nos está a sou ouvir muito em contra casa, só 30 segundos também ao Paulo Lopes Marcelo para terminar este debate. Peço que entendam que não nos ouvem em casa assim. A posição aqui expressa pelo Partido Socialista é um exemplo e, enfim, explica porque é que o Partido Socialista perdeu as eleições. Claro, obviamente. Manteve e mantém uma teimosia numa determinada visão do país, que levou a uma situação grave que neste momento temos de resolver, este Governo tem de resolver, e esta lei da nacionalidade que hoje foi discutida na Assembleia da República, com propostas concretas do PSD e do Governo, são exatamente para resolver esse problema e espero que haja abertura tanto à nossa direita como à nossa esquerda. Chegámos a uma solução bem feita tecnicamente e que tenha a estabilidade e também a legitimidade que uma matéria desta Eu agradeço a merece. todos por terem estado aqui Compreendo o connosco no apelo, mas temos Presidente. limites e a Constituição é essa. Agradeço a Este tema gera debates intensos e opiniões fortes. Agora queremos saber a sua. O que achou desta discussão? A lei da nacionalidade precisa mesmo de mudanças profundas? Deixe a sua opinião nos comentários. O seu ponto de vista é importante para continuarmos este debate com seriedade e respeito. Até ao próximo vídeo.